Vamos lá, eu vou começar essa leitura. Hoje nós estamos falando a respeito o quanto o mundo espiritual é algo que precisa ser tratado com muita seriedade, levado muito a sério, para que você não seja uma vítima do mundo espiritual. A gente pode saber muita coisa, você pode estar na igreja ouvindo a palavra, mas eu vou dizer uma coisa importante a você. Se a palavra não entrar e não estiver aí dentro do seu coração, não vai mudar nada. Precisa entrar e precisa estar realmente vivendo ela. Eu sempre digo para as pessoas, às vezes você pode até escutar uma pessoa falar, mas é diferente quando você escuta uma pessoa que você sabe que aquilo está dentro dela. Tem gente que fala, mas está repetindo. É verdade ou não é? Mas tem gente que você discerne que está dentro dela. Aquilo ali está dentro dela, faz parte da vida dela. E isso nós precisamos tratar com muita seriedade, porque a Bíblia nos orienta acerca do mundo espiritual. Primeiro, nós aprendemos que o mal que um dia ele atuou na sua vida, o mal que um dia te passou tanta vergonha, tanto sofrimento, te causou tanto dano na vida, ele está aí. Ele está aí. Ele pode ter sido repreendido, mas a Bíblia é clara que o mal vai tentar voltar. E se o mal encontrar lugar para voltar, ele não vai voltar sozinho. Não vai. Ele vai voltar com mais 7 espíritos piores do que ele. É o que eu sempre digo, é só você olhar a vida de uma pessoa que um dia esteve na fé e ela parou. É só você observar. Você não precisa ser nem espiritual para fazer isso. Você vai descobrir que, geralmente, quando você encontra essas pessoas, o estado delas é muito pior, é muito mais grave do que esteve um período atrás. E aí, e também não adianta você ficar na igreja como ouvinte, tá? Ouvinte não chega a lugar nenhum. É ouvinte praticante. É ouvinte cumpridor. Só ouvinte não muda a vida de ninguém. Até porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta e a palavra precisa ser misturada com a fé, senão ela não tem proveito. Entende? Ela não tem proveito nenhum. Se ela não for misturada com a fé, ela não tem proveito na sua vida. Tem gente que diz assim, você já conheceu muita gente, talvez já conversou com muita gente que fala assim, eu conheço a Bíblia. Grande coisa, pode conhecer de capa a capa. Está cheio de gente que conhece a Bíblia, está cheio de gente. Você quer uma lição de Bíblia? Quer uma lição de Bíblia? Te convido a ir participar dos trabalhos de morador de rua. Vai lá para você ver. Você vai tomar uma lição de Bíblia. Mas está lá, naquele caos. Às vezes, muitos chegam e recitam a Bíblia para você. Entendeu? É um show de Bíblia. Mas olha a situação. Olha o caos, a destruição. Então, a palavra ela precisa estar dentro, cortando. Se ela não estiver, nós seremos facilmente subjugados. Deveríamos estar subjulgando
e acabamos sendo subjugados. Nós precisávamos estar dominando e nós acabamos sendo dominados. E aí tem gente que vai dizer assim: eu estive na igreja e minha vida não mudou. Não muda, não muda, nem essa nem a igreja nenhuma. E te afirmo assim, batendo no peito com orgulho de dizer isso: se não mudar aqui, esquece, então abandona a fé que não vai mudar em lugar nenhum não. Essa é a verdade, tá bom? Porque a igreja é séria, a palavra é pregada com seriedade, não tem indução, é dado exemplo para vocês, um alto nível de comprometimento, uma igreja de jejum e oração que não se utiliza um outro subterfúgio senão a palavra, não tem mais nada aqui, é a palavra, porque se a palavra não mudar, nada vai mudar, entende? Não esquece que se tiver algum objetinho, alguma coisa, você vai fazer alguma coisa na sua vida, isso não fez, nunca fez e nunca vai fazer, em lugar nenhum, tá bom? Isso é coisa, infelizmente, do diabo, e estava dentro da igreja isso. Então, a única coisa que tem o poder de mudar a vida de uma pessoa é realmente a palavra viva dentro dela. A palavra cortando dentro dela. E ela, a sua capacidade de transformar tudo que você aprende em atitudes, em ações. E aí, como é que o que a Bíblia nos ensina? Eu vou mostrar uma coisa importante a você, e eu quero que você preste bastante atenção no que a gente vai falar. 2 Pedro 2, 20 a 22, nós lemos algum dia aí da semana passada, nós lemos esse versículo, que diz assim, ó: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredadas, ou envolvidas, ou dominadas, e por elas dominadas, então estão em pior estado do que o princípio. Por que em pior estado do que o princípio? Porque, vamos lá, vamos jogar aberto aqui, todo mundo junto, né? Quantos de vocês chegaram na igreja? Eu vou usar o chegaram, tá? Porque eu prefiro acreditar, e deve ser assim. Quantos de vocês chegaram na igreja com problemas seríssimos de vício, de mentira? Quantos de vocês chegaram com engano, dominado pelo pecado, pela carne, e consequentemente, e eu poderia estender aqui, levar longe toda essa lista de contaminações, e consequentemente, não só, como a Bíblia descreve, atolados no lamaçal do pecado, mas atolados no lamaçal da vergonha, da humilhação, do caos, da desgraça, da destruição, da infelicidade. Atolados lá. A palavra entra, o nível de temor se eleva, começamos a viver à luz da palavra, praticar a palavra, orar de acordo com a palavra, mas pode acontecer de em algum momento, porque o mal ele vai tentar, aquele que era o seu erro, aquele que era o seu ponto fraco, em algum momento isso vai gritar dentro de você, entendeu? Eu sempre digo, não tenha ponto fraco, elimina todos, porque senão você é um alvo fácil, já vai te pegar nele, no seu ponto fraco. E aí, o que acontece?
o diabo vai tentar realmente te pegar através disso. E se ele consegue, você é dominado, como nós lemos ali, é vencido por esse mal. E aí a Bíblia diz: teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Melhor nunca ter conhecido. Seria melhor. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. Diga comigo: o cão volta ao seu vômito. Diga: e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha que coisa. Por quê? Porque aquilo que te dominou um dia, e o mal que te dominou através disso, ele vai tentar te dominar novamente. Ele vai tentar te seduzir novamente. E se ele consegue, como tanto aqui como em Mateus, diz que o segundo estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Aqui diz que era melhor que nem conhecesse a palavra. Aí aonde está o problema disso? Quem me ouviu falar daquele estado que eu peguei essa semana da possessão? Quem não me ouviu falar disso? Levanta a mão, por favor. Então, o que eu estava dizendo? Eu atendi um caso no decorrer da semana de urgência, de emergência, tá? E a pessoa pedindo socorro pelo estado, pela gravidade que se encontra. Esse é só um exemplo, que a gente pode buscar vários. Bom, aí, quando eu sentei para atender a pessoa, eu percebi, pela aparência física da pessoa, um estágio muito avançado, uma gravidade bastante séria. Ela vem se definhando. Eu não sei exatamente quanto de peso perdeu, mas perdeu muito peso. Quando eu cheguei e olhei para ela olhou para mim e eu perguntei: o que aconteceu com a senhora? Ela disse: a pandemia fez isso comigo. Eu disse: não, a pandemia não fez nada com a senhora. Porque a pandemia não pode fazer nada com ninguém. Vamos começar certo então. A senhora fez isso com a senhora. A sua escolha. Porque a pandemia não fez nada com ninguém. Se o diabo, ele força de alguma forma, eu vou ceder se eu quiser. Entendeu? Eu vou ceder se eu quiser. Ele vai lutar de todas as formas. E sempre vai tentar colocar que existe uma justificativa cabível para que eu faça aquela escolha. Aí, o quanto da palavra está dentro de mim. Porque se eu não for governado pela palavra, eu vou ser governado por algum outro meio. Ou a palavra me governa, ou a carne me governa, ou o diabo me governa. Ou um espinheiro, como falamos domingo. Um espinheiro qualquer vai governar. Entendeu? Porque o espinheiro, supostamente, ele é envolvente, ele é sedutor, ele sabe do que ele fala, ele tem palavras convincentes, mas as palavras convincentes não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí, ela disse para mim, eu falei, agora vamos voltar. O que aconteceu? Eu parei de vir, eu me afastei. A princípio eu acompanhava pela transmissão, mas mesmo depois eu já fui perdendo a vontade de acompanhar pela transmissão. Olha que desgraça. Olha que arapuca. Porque a palavra é que nos mantém vivos.
a palavra que traz a revelação daquilo que nós precisamos enxergar. Ela penetra na divisa da alma e do espírito entre juntas e medulas. Ela traz à tona tudo. Por isso que se a gente não estiver ouvindo a palavra, nós caminhamos cegos. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aí ela disse assim, logo depois meu marido foi mandado embora. Agora para pensar. Então já temos um problema a mais. Meu marido agora perdeu o emprego. Agora temos um problema de verdade. Certo? E problema, diga comigo, chama problema. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Do problema, agora entra um problema sério conjugal. Entra um problema sério conjugal. Agora, as ofensas, as agressões. Das ofensas, agressões, o distanciamento, o afastamento do casal, se machucando, se ferindo. Então vem agora um problema sério emocional e, consequentemente, físico. Então agora eu já estou em depressão profunda. Por quê? Porque a minha vida se transformou num caos. Para todos os lados que eu olho, só vejo problema. Aí talvez alguém vai dizer assim, bispo, mas como é que a pessoa? É alerta. É alerta. É alerta de esforça-te, tem bom ânimo, não aparta da palavra, medita nela de dia e de noite, não aparta da tua boca, porque só assim você será bem-sucedido. É a única maneira de você conseguir se manter. Se você não tem força para ouvir a palavra, você não tem força para orar. Se você não tem força para orar, o diabo vai dominar. Porque Jesus disse, orai sem cessar. Orai e vigiai sem cessar. O mal que foi repreendido, ele vai tentar voltar. As velhas práticas vão tentar te dominar novamente. Esse é um problema sério, que muita gente ignora. Muitas pessoas ignoram isso. Essa é a coisa mais importante que você deve aprender. Mais dinheiro, eu já disse, não é segurança para você. Quero deixar isso para você claro. O senhor está atendendo só gente arrebentada? Não, estou atendendo gente que não tem nenhum problema financeiro. Mas a família está destruída. Pessoas que com problema seríssimo de saúde. Se eu não estiver realmente vivendo uma fé, diga comigo, uma fé viva. E como é que você faz para manter uma fé viva? Quantas refeições você fez hoje? Tomou café da manhã? Almoçou? Não vou nem perguntar do café da tarde. Jantou? Sim ou não? Não jantou ainda? Mas vai jantar hoje? Perfeito. Mas se não tivesse tomado café da manhã, almoçado, não estava aqui. Estava? Só se estivesse em jejum. Mas se você fizer isso hoje, se você fizer amanhã e depois da manhã, ou se fizer uma semana, daqui a pouco você está internado. Tem força nem para levantar, nem para trabalhar. Vai faltar energia. Por quê? Porque você precisa se alimentar. Não é verdade? Inclusive eu costumo dizer o seguinte, tudo nessa vida é equilíbrio. Tudo. Tudo nessa vida é equilíbrio. Você tem dia certo para jejuar com um propósito certo.
A gente tem os dias certos para orar na madrugada, porque se você fizer isso continuamente, isso vai, em algum lugar, isso vai refletir. Você precisa estar tudo na vida com equilíbrio. Comer certo, dormir corretamente, se alimentar corretamente, né, de um modo geral, porque se você não fizer, em algum lugar vai sentir. É como acontece comigo aqui. Antigamente eu não tinha discernimento, certo? Se eu levantasse pela madrugada, se eu começasse num propósito na madrugada e fizesse isso uma semana, e jejum, e eu viesse para essa reunião aqui em jejum, me faltava energia nela. Se eu tivesse que sentar com uma pessoa para atender ela ali, eu não estava conseguindo ouvir ela, que eu estava numa guerra comigo, de desgaste físico. Está entendendo ou não? Então, nós temos discernimento, sabedoria para fazer as coisas. Por quê? Porque imagine você aqui se eu estou com sono e cansado, e com fome, mal alimentado com falta de energia. Vai me faltar força, vai me faltar lucidez, vai me faltar raciocínio para trazer a mensagem para vocês. Se eu tiver que falar com alguns de vocês, eu não vou absorver, porque o meu organismo, meu físico está sentindo. Amém? Só que a única fonte de alimento para o teu espírito é a palavra. Se a palavra não estiver sendo ingerida corretamente, continuamente, nas doses necessárias, você vai sentir em algum lugar. E se você não estiver agindo, fazendo a sua atividade espiritual, você pode comer muito e só ficar um obeso espiritualmente, mas não exercita nada do que coloca para dentro. Só vai inchar e não vai sair do lugar. E isso vai refletir aonde? Em alguma área da sua vida. Porque é uma frase que a gente sempre diz: a área que você não cuida desanda. A área que você descuidar da tua vida, você pode ter certeza que você vai enfrentar um problema ali. Nós precisamos estar cercando em todos os pontos. Todos. Eu já comecei por ali, nem fui para o demônio, porque ali eu já trouxe para a atitude. Porque nem tudo é demônio. Nem tudo. Claro que o diabo vai tentar te vencer naquilo que era um ponto que te dominava. A gente precisa entender, precisamos trabalhar pontos assim bem sérios na vida da gente. Se eu perguntasse assim para você, quem é orgulhoso aqui? Precisa vencer esse orgulho, senão você vai cair nele. Já vai te pegar nele. Se eu perguntasse para você, quem tem aí dentro, sabe, não, bispo, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa arrogante, eu sou uma pessoa manipuladora, precisa libertar disso aí. Sabe por que você precisa se libertar disso aí? E vamos lá, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa que eu não sirvo para ser corrigido, porque Deus está te observando, e o diabo também. E se Deus está te observando, e você não venceu isso ainda, por que Ele vai te promover? Porque está aí dentro ainda a velha natureza, não o espírito moldado, dominado. O seu caráter, a sua personalidade ainda não está em sujeição ao Espírito Santo. E precisa. Porque senão nós continuamos sendo alvos fáceis, abrimos brechas facilmente. Facilmente. É o diabo lançar a isca certa, você está abrindo brecha.
Isso é sério, estou falando para você, vai por mim, porque vai pela palavra, não vai por mim não. Vai pela palavra. E aí, a gente poderia estar vivendo a plenitude da palavra que traz bênçãos para a vida da gente em todas as áreas. Hoje eu dizia para uma pessoa assim: você quer credibilidade e autoridade? Seja irrepreensível. Porque se você não for irrepreensível, a primeira coisa que vai acontecer quando você for tentar repreender quem quer que seja, vai ser jogado na sua cara que você não é irrepreensível. Pessoas como eu têm um problema gravíssimo, entre aspas, bom. Por quê? Para minha família se sujeitar à minha autoridade, eu tenho que ser irrepreensível. Porque senão, quando eu for repreender, eu tenho um homem dentro de casa. Esse homem vai dizer: mas você está falando dessa forma, mas e aí? Você não é exemplo? Você viu como é sério? Aí, a minha esposa vai me ver aqui falando, e ela vai dizer assim: mas por que você não coloca em... Entendi esses dias, tá? A esposa virou para o marido e disse isso, exatamente essa palavra. E não foi ela que me contou não, foi ele. Estou vendo você falar, mas você não pratica isso. Não estou pregando perfeição não, tá? Estou pregando perfeição não, porque nós estamos num processo. Só que nós precisamos, nós não podemos ser roubados na nossa autoridade. Nem espiritual, nem física. Porque se nós cometemos esses erros, o diabo vai pegar algum ponto aí. E ele vai causar um problema sério. Já que a gente está falando de tantas coisas, vamos lá. Olha o ponto que eu toquei. Então já estou trazendo para mim, para não trazer para você, tá? Para ninguém se sentir ofendido. Mas, se eu não trabalhar para ser irrepreensível, para ser exemplo, eu começo a perder a minha credibilidade e a minha autoridade. Por quê? Porque vai ser cobrado de mim, jogado na minha cara que eu não faço, que eu não sou exemplo, que eu não cumpro, que eu não tenho autoridade para falar. E pior, muitos dos filhos que não querem seguir a mesma fé dos pais, está relacionado a isso. Eles já têm uma sedução natural lá fora. Eles já são bombardeados e assediados violentamente pelo diabo. Pelas amizades, pelas companhias. E se eles não veem exemplo, eles vão se decepcionar. Aquilo que para eles era tão sério, perde a seriedade. E aí, por isso que eu disse o seguinte, vamos lá, porque a gente tem cabeça para pensar, né? O diabo está fazendo isso na vida do meu filho. Não. Ele só está aproveitando da grande abertura que você está dando. Entendeu? Esses são pontos. Por que o senhor está falando sobre isso? Eu ainda nem entrei aqui num tema que eu trouxe hoje pela manhã, falando de quando Jesus...
Aquela passagem bíblica que Jesus vem no barco com os discípulos e é surpreendido por uma tempestade, e os discípulos acham que vão morrer e etc. E Jesus levanta, repreende a tempestade e tal, chega do outro lado, lugar chamado dos Gerasenos. Aquele lugar onde ele se deparou com um endemoniado. Mas aquele lugar, quando você estuda sobre aquele lugar era um lugar, as pessoas que habitavam naquele lugar eram gentios. Os gentios, a fé dos gentios era em deuses pagãos. Mas ali tinha perturbados, doentes, miseráveis, excluídos. E aí, quando Jesus desembarca naquele lugar, o primeiro que ele dá de cara é com o endemoniado. O texto diz que aquele endemoniado, as pessoas tentaram acorrentá-lo inúmeras vezes, prendê-lo com correntes, tentando impedir que ele, com a violência que ele tinha e certamente também tomasse o caminho que ele tomou, para o lugar que ele foi, e estava habitando em sepulcros, porque no lugar também tinha sepulcros. Mas o texto diz que ninguém podia dominá-lo. Ninguém tinha poder suficiente, está escrito assim, suficiente para dominá-lo. E aí eu dizia uma coisa importante, né? Você vê que todos tentaram de inúmeras vezes, de todas as formas, acorrentar e impedir que aquele homem fizesse o que ele vinha fazendo. Perturbado pelo mal, dominado pelo mal. E aí eu disse hoje pela manhã, mulher não acorrenta marido, marido não acorrenta esposa e pai não consegue acorrentar filho. Só tem uma forma. Porque se o mal entrou e dominou, você não segura. Se tem um espírito que dominou com o espírito de adultério, um espírito de rebeldia do filho, o espírito do vício, não domina. Não domina. Só tem uma maneira de dominar. Através da fé e autoridade espiritual. É a única forma. Se fosse assim, mulher não impedia marido do adultério, marido não impedia a esposa de adulterar, de sair de casa e ir embora, virar a cabeça, mãe e pai não impedia filho de seguir no caminho errado, más companhias impediria? Não consegue. Pode lutar e não consegue. Por quê? Porque só existe um poder que domina. Somente se o problema é espiritual, só existe um poder que domina. O poder de Deus na tua vida. A autoridade espiritual sobre a tua vida é a única coisa que domina. Enquanto não entender isso, muitos vão continuar como vítimas. Vão continuar dominados. Acorrentaram de todas as formas, tudo em vão. Tudo em vão. Mas Jesus chegou, aquele espírito reconheceu sua autoridade, e aí tem um ponto sério aqui. Por que o senhor está falando sobre isso de família? Porque aquele homem tinha família. O texto bíblico diz isso, se quiser acompanhar depois, está lá em Marcos 5. Aquele homem tinha família. Será que a família não lutou de todas as formas para segurar ele? Será que o pai e a mãe daquele homem ou daquele jovem não lutou de todas as formas para impedir que ele saísse para a direção que ele saiu? Fosse habitar naqueles lugares, no meio daquelas pessoas? É possível. Nem tudo está registrado na Bíblia, mas é possível. Por que fala? Lutaram para acorrentar de todas as formas e não podiam. Talvez impedir, porque ele também se machucava. Vivia se machucando. Como as pessoas que estão aí fora. Não se machucam. Não vivem se arrebentando, se destruindo. E assim por diante.
Então, aí tem um ponto sério, né, que a gente vai chegar no raciocínio aqui. Quando Jesus repreendeu aquele espírito, de sai deste homem, espírito imundo. Repita essa palavra comigo. Sai deste homem, espírito imundo. Foi uma ordem, não foi? Sim, sai é uma ordem. Sai não é um pedido. Sai é uma ordem. Aí aí Jesus perguntou, né? Qual é o seu nome? Ele disse, legião, porque somos muitos. Uma legião era de 4 a 6 mil demônios. Já parou para pensar? De 4 a 6 mil demônios na vida de um único homem. Ele disse, a legião disse, permita que nós entremos naquela manada de porcos. O Senhor disse, vá. Ele entrou na manada e fez o quê? Precipitou num abismo. O homem, quando é vencido pelas contaminações, foi chamado do quê? Ele é como a porca. Você prestou atenção que hoje, por questão da fé, tem uma manada sendo precipitada num abismo? Uma manada gigantesca que está sendo jogada num abismo por ausência da fé? Isso é mais grave do que a gente possa imaginar. Tem uma multidão de pessoas como a manada de porcos sendo precipitada num abismo para destruição, por ausência da fé. O que nós estamos falando, você vê o conceito, quando as pessoas daquele lugar vieram, aliás, quando quem estava cuidando dos porcos saiu correndo e foi na cidade e contou para todo mundo o que tinha acontecido, o povo daquela cidade veio, o texto diz, que viram aquele homem em perfeito juízo e tiveram medo dele. Não é assustador? Eles tinham que ter medo dele possesso, não tinha? Sim ou não? Mas eles tiveram medo dele lúcido. Aí, o que eles pediram? Para Jesus sair daquele território, daquela região. Por quê? Olha que coisa, vê se tem alguma semelhança com o que acontece hoje. O certo vira errado e o errado vira certo. O homem lúcido e liberto foi assustador, chegando ao ponto de mandar Jesus sair daquela região. E mais uma coisa, os porcos tinham mais valor para eles do que a vida do homem, porque era para todo mundo estar aplaudindo e dizendo glória a Deus, porque nós conhecíamos esse cidadão, todo mundo tinha medo dele. O texto diz que ele era violento, mas não tiveram. Mandaram Jesus embora daquele território, daquela região. Isso para nós, hoje quando eu meditava sobre isso, o Espírito Santo falava isso comigo, eu falava, Jesus, é mais sério do que imagina. Porque há multidões e multidões e multidões sendo precipitadas no abismo, como uma manada de porco, sendo destruídas. Famílias inteiras, multidões de pessoas, por não acreditar. E o pior é que realmente Jesus saiu daquela região. E é o que sempre me chama a atenção. Os porcos morreram no abismo. Demônios morrem porque caiu num abismozinho? Não. Não.
continuou naquele território, como está escrito, território. E o que eu disse, o que nós temos falado tanto com vocês? O diabo trabalha para tomar territórios na sua vida. Como assim, bispo, território? É como a história da mulher ali. Primeiro, qual o território que ele tomou? Espiritual. Porque já fez ela o medo, fazer ela fugir, por medo da pandemia, fugir da presença do Senhor, fugir da casa do Senhor. Essa foi a primeira armadilha, cilada, a destruição. Segundo território, entrou no financeiro. Tá? Dominou o financeiro. Do financeiro foi para onde? Foi para o conjugal. Conjugal. E do conjugal já foi para a saúde. Eu acho que eu nem concluí o assunto, né? Porque eu falei assim para ela. Eu falei assim, antes da senhora concluir, deixa eu orar pela senhora. O que você acha que aconteceu? A hora que eu comecei a orar e repreender, ela já começou a se encurvar assim, encurvar, e começou a fazer assim. E aí daqui a pouco já começou assim. Não saio, não saio, não saio, não saio. Aí eu dei voz. Quem está aí? Maria Mulambo. Mas sempre esteve aí? Que eu sei que não. Falou, não, eu saí. E eu falei, e quando voltou? Quando ela se afastou. Quando ela se afastou. E agora está uma destruição. Não precisava manifestar nada, tá? Não precisava ter manifestado nada, o resultado fala. Não precisava vir nada na boca dela, no corpo dela, o resultado fala. Só roubo, só perda, destruição, o caos. Quem veio para roubar, matar e destruir? Não precisava nada, não precisava falar nada na boca dela. Mas, todavia, ficou claro, mais do que nunca ficou claro. Teve lá um dia e retornou. E o que eu sempre digo, não se impressione com a história da manifestação, porque eu sempre digo que pior é o que não manifesta. É o que fica aí e a pessoa diz, não, mas isso não tem, eu só acho que tem uma força por trás. Mas já é um demônio que está roubando e destruindo. Ótimo esses casos que a gente identifica rapidamente, né? Rapidamente, está claro. Pessoa mesmo, ela vê que ela saiu do ar, ela perdeu a sua consciência, então ela viu que aconteceu algo. O pior é aquelas pessoas que acham que é uma fatalidade, que acham que é o acaso, que acha que isso é coisa do momento que nós estamos vivendo realmente. Tem nada a ver com pandemia. Tem nada a ver com pandemia. É só a isca que o diabo usou para poder voltar e transformar nesse caos. Mas assim como a pandemia está fazendo com que muitos cedessem, abrissem as portas para que o diabo lançasse num abismo. Porque como eu disse, bispo, mas bispo, não é natural o que está acontecendo assim? Não é, nunca foi e nunca será. O justo nunca padeceu com o ímpio. Se isso não entrar dentro de você, você vai sofrer a mesma coisa que todo mundo sofre. Enquanto a gente achar que é normal o que não é normal, a gente vai viver a mesma coisa, o mesmo caos. Bispo, mas a gente não tem aflição? Tem, mas o Senhor livra de todas. O ímpio, o justo nunca padeceu com o ímpio. Coloca isso dentro de você. Deus sempre fez a separação. Sempre.
A gente não acredita na oração do Pai Nosso, vem o teu reino. E o reino de Deus não é esse caos que a gente vê aí. Tanto é que uma das coisas mais reais e que mostra que o reino é real é quando você passa por aquela porta com sede, com fome e se entrega ao Senhor Jesus. Muda tudo. A gente está no mesmo mundo, mas muda a vida. É a mesma família, a mesma esposa, muda o casamento, era a mesma profissão, mas muda o resultado, é a mesma pessoa, mas muda internamente, muda tudo. Agora, precisa ter cuidado para não se acostumar. Se acostuma a ouvir a palavra, se acostuma com as coisas, querido. Eu posso ser seu vizinho aqui. Você vai colher um resultado, eu vou colher outro. Eu estou na igreja, não sei o quê, estou lá todo... E daí? O quanto a palavra está dentro de você, quanto você pratica dela, o quanto temor você tem. E lembre-se que temor não é medo. Temor é reverência. E é nesses pontos que a gente vai construindo uma grande vida. É nesses pontos que a gente vai identificando. Porque senão a gente fica como uma manada por aí. E dentro dessa manada que está sendo precipitada no abismo, está um monte de cristão junto. Está um monte. O diabo começa a vencer aqui, ó. Eu não preciso orar mais, eu não preciso... não é bem assim. Então vamos lá, o resultado vai falar se é ou não é. Mas isso é normal, nem tudo. Eu já estou dizendo que nem tudo é o diabo mesmo. Nem tudo é, realmente. Mas tudo é responsabilidade sua. Assim como minha. Por isso que esforça-te, tem bom ânimo, medita na palavra de dia e de noite, não aparta da tua boca, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque só assim você será bem sucedido e prosperará. Vigiai e orai sem cessar. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre é como o insensato que edificou sua casa na areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e deu contra aquela casa e caiu, foi grande sua queda. Mas eu estava na igreja. Aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateu aquela casa e não caiu. Porque estava edificada na rocha. Vou dar um conselho para pai e mãe, tá? Lá em casa, já tudo adultinho, palavra no coração. Mas sabe o que é? Se você procurar a minha esposa ali, você vai ver assim, ó. É porque eu também tenho na família gente, criança. E as crianças já estão sendo formadas com Bíblia. Sendo formada com Bíblia. Mas a criança não sabe ler. Joguinho da Mônica, bíblico. Ensinando a palavra com o joguinho da Mônica. Super trunfo bíblico. Jogar em família. Quem conhece super trunfo? Não conhece não? Os homens não conhecem super trunfo? Caio. De que tempo vocês são? Quem conhece? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, ó. Super trunfo de carrinho, qual carro que é mais potente, cartinha, tipo um baralho, que está lá, cilindrada, é a disputa para ver qual que era o mais forte. Você escolhe um número, e aí, qual que é o teu carro? Quanta cilindrada tem? O meu tem 1000, o meu tem 1600, ganhei. Entendeu? Super trunfo. Tem um super trunfo cristão, dos personagens bíblicos. Joguinho de família, joguinho saudável, compra para o seu. Viu? Joguinho da Mônica para estudar, é para os adultos também. Você está se divertindo em família, mas está tendo uma aula de Bíblia. Tirar as crianças dessa contaminação toda que tem por aí, colocar cada vez mais o temor no coração, tirar desses jogos que hoje é sedutor, que só influencia,
da televisão, joga em família. Tem um monte de joguinhos cristãos. Da Turma da Mônica tem um joguinho super legal. Eu comprei para brincar com a família. Não é verdade? Aí vão divertir em família, vão jogar Bíblia. São perguntas bíblicas, é um estudo. São perguntas, quem é o rei, tal. Opa. Acho que é Davi. Davi. Acertou, vai lá, né? Vai correndo as cartas, vai tendo meio lá, que um vai ganhando, o outro vai... E tem os meninos aí que gostam, super trunfo, quem é o mais forte, força, obediência, tal. Tá lá, essa coisa baratinha, né? Mas para envolver as crianças em coisas saudáveis, com a palavra, para a palavra ir criando raiz no coração deles, né? Tem o quem é quem, que faz a pergunta com base na Bíblia, e eles vão aprendendo, e eles começam naquela disputinha deles lá, que quer saber quem sabe responder melhor, e é saudável, porque aí ele tem interesse de conhecer cada vez mais. Amém, pessoal? A gente tem que estar cercando de todos os lados, a gente tem que estar fechando isso de todos os lados, porque é um engano a gente achar que tem discernimento, que vai, não tem. Se a gente não tiver de lá e de cá, e trabalhando isso, e colocando temor no coração, e ensinando a palavra cada vez mais, a hora que você vê, tá na igreja e o mundo está dentro. Oi? Que serve para os adultos também? Aí ela está dizendo aqui que tem um jogo muito bacana que serve para a família, chamado Batalha Espiritual. De tabuleiro. De perguntas, e vai correndo, e é isso aí. São programações bacana para a família, une a família, não é verdade? Senta aqui, vamos jogar agora à tarde. Em vez de ficar todo mundo na televisão, cada um para um quarto assistindo uma série de baboseira. É uma série que nada acrescenta, né? Então, vamos sentar aqui, vamos ter o nosso momento família aqui, vamos fazer um estudo bíblico aqui divertido, né? Vem as perguntas, vem e vai, e com isso a gente está incentivando uma forma de estar vigiando também, estar em alerta. Quem entendeu o que eu falei? Não vamos fazer parte da manada. O diabo tem entrado. Você viu? Bispo, mas nós somos comparados ao porco? Sim. Quando você é vencido pelas contaminações, a Bíblia diz que é como a porca que voltou a rolar na lama. E aí o diabo tem acesso fácil. Aí ele entra como entrou naqueles porcos, precipita tudo no abismo. Uma vida destruída, um caos, e a gente precisa estar fechando de todos os lados. Começa aqui, né? A gente entendeu o que acontece com a gente. Não vou permitir que isso me vença, não vou permitir, eu quero viver uma vida abençoada. Quantas pessoas não têm paz dentro de casa? Poxa, a casa da gente é um santuário. É ou não é? Está lá na Constituição, é um asilo inviolável. É um asilo inviolável, e de repente está totalmente violado. Não tem paz. O diabo já entrou, invadiu e está arrebentando com tudo. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Esses dias meus filhos estavam jogando super trunfo. Nas horas vagas, senta lá e estava já se envolvendo. Os momentos de... Até quando você está no seu momento de lazer, você está vigiando. Você está atento. Não cedendo margem, brecha. E são atitudes, pequenas atitudes, que vai fazer toda a diferença no dia a dia. O diabo, ele quer encontrar uma margem. Ele quer encontrar uma oportunidade. E a gente precisa
ser mais inteligente. Tem um livro que diz isso, né? Mais inteligente que o diabo. Tem que ser mais inteligente que ele. Porque ele vai lutar de todas as formas para ser mais inteligente que você. E nós, com o Espírito Santo, não é possível que ele seja mais inteligente que a gente. Nós temos o Espírito do Senhor. Amém? Tem sentido a palavra para vocês? Pessoal, eu gostaria de chegar aqui e fazer igual você. Vou fazer uma corrente forte de libertação. Não vou fazer isso com vocês. Eu pego gente que está dentro das igrejas aí há 12, há 13, há 15 anos, manifestando com demônio até hoje. Isso para mim é inadmissível. Por isso que o ponto a libertar uma pessoa é pela mente. Esse é o principal ponto. Libertou mentalmente, libertou tudo. Acabou. Mal não tem mais poder. Até porque ele não tem porta de entrada mais. Feche os seus olhos, por favor. Querido, ouça essa palavra e pensa nela, por favor. Vida em abundância. O que seria isso para você? Vida abundante. O que seria para você paz? O que significa essa palavra para você? O que significa a palavra para você prosperidade? Tudo isso é bíblico. É o que Deus tem para você. Por isso não dá a tua autoridade para o diabo, não. Esteja na brecha. Seja uma pessoa de oração. De vez em quando você percebe que algo entrou na sua casa. De vez em quando você percebe que algo entrou no seu casamento, entrou no seu relacionamento. E o que é espiritual, é como eu disse, tentar acorrentar aquele homem de tudo quanto é jeito. Não acorrenta. Não acorrenta. Porque o que é espiritual, só a autoridade espiritual resolve. Somente a autoridade espiritual. Mais nada resolve. E essa autoridade que você tem que estar investido, revestido, é dessa autoridade. Não dê margem. Mostra lá na tua casa, mostra na tua vida quem manda. Aqui não. Outro dia eu atendi um casal, atendi um, depois atendi o outro. Você sabe, eu ainda disse assim para minha esposa: você entendeu que os dois querem a mesma coisa, falam a mesma coisa, mas não se entende? Eles estão reivindicando a mesma coisa, eles querem a mesma coisa, mas não conseguem se comunicar. Porque o que um falou foi o outro falou. E querem a mesma coisa, mas não tem entendimento. Você vê que o diabo se aproveita de situações, certamente sentimento, distorce a palavra, chega no ouvido do outro de outra forma, e vira um inferno, um caos, uma guerra. Por quê? Porque aí não tem paz dentro de casa, não prospera, porque uma casa dividida não pode subsistir, e ele continua reinando, roubando, destruindo.
E a gente poderia estar desfrutando de uma vida tão gostosa, tão feliz, tão abençoada. O tempo está passando. Não. Lucidamente, não deixa mais. Elimina seus pontos que você identifica que são pontos de fraqueza. Elimina pontos que você sabe que são pontos que ainda você é pego. Trabalha para ser irrepreensível, trabalha para ser irrepreensível. O homem, a mulher, o marido, o pai, a mãe. Não deixa o diabo roubar a tua autoridade. Não só autoridade para repreendê-lo, mas autoridade para corrigir quem quer que seja. Ser exemplo. Pense nisso, por favor. E assuma o controle. Não deixa o orgulho mais te vencer, te dominar. Suas emoções, o eu, seu temperamento. Para de ser roubado por esse temperamento. Senão você continua sendo um alvo fácil. Qualquer isca que o diabo lançar, você já está desequilibrado, desequilibrada. Abrindo brechas e ele dominando, o que não vai resolver. Seja uma pessoa de oração, que se levanta em oração. Aqui não, diabo. O sangue de Jesus tem poder nessa casa. O sangue de Jesus tem poder nessa família. Essa família pertence ao Senhor Jesus. Aqui você não reina. Aqui você não domina. Aqui você não rouba. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dos meus filhos. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida da minha esposa, do meu marido. Aqui não. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, sobre os meus sentimentos, o meu coração. Essa oração é só você que pode fazer. Mas tem que fazer. Tem que fazer, é assim que as coisas vão mudando. Você vai combatendo, você vai repreendendo. Minha casa vai ser um lugar de bênção. Minha casa vai ser um lugar de amor, de harmonia. Minha casa vai reinar o Espírito Santo. O Espírito de Deus vai reinar. Será um lugar de paz, de abundância, de prosperidade, de alegria. Amém, pessoal? Amém, gente? Então fecha os seus olhos e trava a tua batalha. Diga: a minha casa não vai ser como a casa de qualquer ímpio, não. A minha casa, a minha família, o meu lar, os meus filhos, o meu casamento não será como a casa de qualquer ímpio que não conhece a Deus, que não serve. Não, a minha casa será um lugar onde reina a paz do Senhor, onde reina o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, será um lugar de paz, de alegria, de harmonia. Em nome do Senhor Jesus, de prosperidade, de amor. Em nome do Senhor Jesus, o espírito que tentou até hoje roubar essa paz, roubar essa harmonia, roubar essa alegria, roubar essa prosperidade, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo hoje. Eu dou uma ordem hoje. Eu estou assumindo o controle da situação. Eu estou assumindo em nome do Senhor Jesus. Diabo, se eu descuidei, se eu não vigiei, se eu me distraí, mas estou me levantando agora, estou assumindo a posição agora. Eu estou assumindo a autoridade que é minha, em nome do Senhor Jesus. Na minha família você não toca, no meu casamento você não toca, em nome do Senhor Jesus. O que é meu você não vai roubar, o que é meu você não vai destruir, em nome do Senhor Jesus. Diga com autoridade, toda influência, toda carga negativa, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de contenda, divisão, separação, espírito da rebeldia, em nome do Senhor Jesus. Talvez você está com o filho rebelde,
e você não entende, já acorrentou, já bateu, agora está na hora de repreender, está na hora de orar e dizer: espírito imundo, na minha casa não, na vida do meu filho não, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, sai da vida, sai da mente, em nome do Senhor Jesus, as influências por onde você tem entrado, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. No meu casamento, eu não entendo o que o meu marido fala, eu não entendo o que a minha esposa fala, mas hoje eu estou colocando um basta, chega. Eu entendi, eu sei o que você quer divisão, você quer desentendimento, você quer briga, para você entrar e continuar roubando, mas eu não dou mais essa margem, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, espírito de confusão, divisão, contenda, esfriamento, eu te ordeno, saia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o mal que tenta dominar pelo meu orgulho, pelas minhas emoções, pelo meu temperamento, chega, esse temperamento não me domina mais, as minhas emoções não me dominam mais, em nome do Senhor Jesus, chega, em nome do Senhor Jesus, eu estou assumindo o controle, eu estou assumindo o controle da minha vida, eu estou assumindo o controle da minha casa, eu estou assumindo, em nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu financeiro, o sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus, diga toda a influência que tem entrado, toda a influência que entrou na minha casa, na minha família, no meu casamento, eu ordeno agora que saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, eu ordeno, saia em nome do Senhor Jesus, mal. Diabo, eu te ordeno, espírito de divisão, de contenda, eu te ordeno, espírito da miséria, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus, dá uma ordem e diga: saia, em nome do Senhor Jesus, chega. Diga: eu estou colocando um basta. Diga com fé e autoridade, diga: eu estou colocando um basta. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: vai haver uma mudança a partir de hoje. Diga: eu estou assumindo o controle. Deus me deu autoridade. Diga: o mal não tem mais poder, não tem domínio sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha família, nada que me pertence, em nome do Senhor Jesus. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre o meu financeiro. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre todas as áreas da minha vida. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou viver o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Diga: eu vou viver uma vida abundante, abençoada, de paz, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse, saúde física, mental, emocional, espiritual, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, você tem o teu propósito aí? Segura o teu propósito. Segura aí com você. Querido, vou voltar a perguntar para você. O que é paz para você? O que é prosperidade para você? O que é felicidade para você? O que é vida abundante para você? Deus tem isso para você. Não deixa o diabo dominar mais suas emoções. Não deixa o diabo mais dominar o seu relacionamento.
Não deixa o diabo dominar mais a vida dos seus filhos. Não deixa. Assuma o controle. Foi dada a autoridade. Você tem autoridade. Seja irrepreensível. Porque a autoridade vem daí. Seja irrepreensível. Ele não vai ter onde pegar. Que a tua casa, a tua família, como eu disse, né? Que a sua casa seja um asilo inviolável. Que o diabo não tem o poder de invadir. Assim como ninguém pode entrar na tua casa pela Constituição sem a tua permissão. Porque é um asilo inviolável. É inviolável. Que assim seja espiritual. Quer dizer que ali você está abrigado. Protegido. Esses projetos que você tem aí. É para ser materializado. Para você viver isso aí. Deus tem isso para você. E não só isso, muito mais do que isso. Em nome do Senhor Jesus. Chega de ser roubado. Chega de perder. Levanta o teu propósito, por favor. Senhor, ela tem nas mãos dela os projetos de conquistas para 2021. E eu quero entrar em concordância com ela. Ela tem muitos projetos para esse ano. E a gente começa já dominando, assumindo o controle, com autoridade, com poder, com ousadia, fechando as aberturas que precisam ser fechadas. Fechando as portas para o mal. Materializa, Senhor. Abençoa a casa, a família, o casamento, o financeiro. Abençoe todas as áreas da vida dela, Senhor. Abençoe, meu Deus. Eu quero concordar com as vitórias dela. Eu quero concordar com um ano glorioso, um ano extraordinário, um ano poderoso, um ano milagroso, um ano surpreendente, um ano incrível, Senhor. Eu quero concordar com as vitórias dela. Eu quero profetizar as vitórias dela. Eu quero ligar esses projetos materializados aqui na terra, para que sejam materializados nos céus. Em nome do Senhor Jesus. Diga: eu concordo com estas orações. Diga: eu creio nela e tomo posse. Diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: 2021 será um ano incrível. O melhor da minha vida até então, para a honra e a glória do nome do meu Senhor. Diga: é ano de avanços, é ano de crescimento, é ano de abundância, é ano de paz, é ano de prosperidade, é ano de crescimento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.